Olá, meus irmãos, nós estamos começando o nosso estudo bíblico nessa noite. Vamos começar daqui um minutinho para que os amados possam aí participar conosco, compartilhar, né? Fica a velha recomendação aí para que você compartilhe nas suas mídias o nosso estudo bíblico semanal, momento de aprendizado, momento em que podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, se você puder, compartilhe aí no seu Facebook, copie o link, cole lá, né? Ou mesmo abra uma sala de vídeo. Eu já vou aqui abrir na minha sala de vídeo para compartilhar com outros irmãos, para que juntos possamos aí participar desse momento, né, de aprendizado, um momento de edificação na palavra de Deus. Estou aqui já terminando, enquanto isso você pode fazer a mesma coisa, né? E assim juntos nós vamos aprender mais da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você que já está conosco, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha aproveitado, ainda que na quarentena, ainda que no distanciamento, você tenha aproveitado esse dia de feriado, né, e que possa aí ter descansado. Apesar de contas, muitos estão trabalhando, apesar desse contexto, e nós temos aí, hoje tivemos aí o nosso feriado do dia 11, e agora terminando também a semana, né, a nossa semana. Pronto, já fiz minha tarefinha aqui. Quero agradecer a todos os meus queridos irmãos que estão conosco. Lembrando que logo após essa live aqui no Facebook, nós vamos transmitir lá no YouTube. Não estou conseguindo aqui, deixa eu só desligar aqui. Prontinho. E depois nós vamos transmitir lá no YouTube, tá bom? Então você que está conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale com você. Eu não sei se você tem, logicamente você percebeu, né? Nós estamos mudando um pouco o cenário, né? Eu estava com aquele cenário da igreja, apesar de sentir muita saudade, mas ele não favorece muito a questão dos estudos, a questão da dinâmica, da didática. Então, por isso que eu ainda estou fazendo uns experimentos, né? No domingo passado, na terça-feira eu já tenho usado esse mesmo cenário, agora aqui, para facilitar um pouco também a nossa comunicação e diminuir um pouco aí o distanciamento. Meus amados, alguns irmãos já entraram aqui conosco. Se você estiver lá no grupo do WhatsApp, dá um puxão de orelha se alguém ficar mandando coisa no horário do estudo ou das mensagens. Agora é hora de sentarmos para aprender da palavra de Deus. E antes de nós começarmos o nosso estudo nessa noite, deixa eu só desligar aqui um negocinho aqui. Eu queria compartilhar algo com vocês que me ocorreu. Eu queria compartilhar algo que veio na minha cabeça que tem tudo a ver com o nosso estudo dessa noite. Hoje eu tive a alegria, né? Chegou pelo correio um livro que eu havia adquirido. Esse livro vai estar, acho que nem dá para ver, a capa está invertida, né? Ele chama Reflita. E aí ele conta um pouco a história de alguém que desceu no porão e fez uma máquina que ela vai espelhar o seu eu, tanto no presente, nas suas emoções, quanto no futuro. E a ideia dentro dessa ficção é trabalhar um pouco a imitação de Cristo, né? Refletir Cristo em nossas vidas. Maria, eu ainda não posso dizer nada do livro que eu recebi hoje. Vou ler, né? Vou começar a ler hoje. Eu estou assim, aguardando para começar a ler. Como falei para as minhas filhas que quero ler junto com elas. Mas a ideia básica aqui, pelo pouquinho que eu li, é que este livro ele fala um pouco da influência, né, de Cristo na nossa vida comum, né, nas artes e outras áreas, e como nós devemos refletir Cristo. De antemão, lançamento pela editora Monegismo já é muito bom. É um livro de um professor de teologia sistemática, o Tadeusz Williams, né, e um livro de um autor aí que eu não conheço, mas possivelmente seja um bom autor. Pela editora, já imagino que seja um excelente livro. Mas a minha questão não é essa. A minha questão, que aqui eu estava refletindo hoje, durante a tarde,
ao cheirar o livro, né, quando chegou, ao folhear ele, né, e ficar olhando. Eu gosto muito quando eu pego um livro de ficar já vendo o índice, quase que eu vou para o final para ler a conclusão. Ele é um livro que retrata um assunto, como qualquer outro livro. O Tadeusz Williams, né, é um professor universitário na cadeira de Teologia Sistemática. Ele traz ensinamentos e talvez, ao ler esse livro, algumas coisas eu vou achar interessante, vai se identificar comigo, outras não. Talvez mude a minha vida de alguma maneira, né, quando eu folhear este livro. Certamente quem me conhece sabe que eu vou ficar fazendo citações, tirando foto da página, né, postando, já postei hoje ele, e é um livro interessante. Mas o escritor aqui, o Tadeusz, ele não me conhece. Ele não sabe o que eu venho passando. Ele não sabe das minhas lutas. Ele não interfere em nada na minha vida diretamente. Ele pode interferir a partir do momento que eu ler. Mas um dia, se Jesus não voltar hoje ou amanhã, ele vai morrer. E talvez o seu livro vai ficar aí, e as pessoas vão ler este livro e apenas ler. O autor não estará presente. Assim como quando eu leio este livro hoje, o Tadeusz Williams, que é o autor deste livro, ele não está presente na minha vida. Por outro lado, eu tenho um outro livro nas minhas mãos, que é esse daqui, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada também foi escrita por homens, né? E as pessoas gostam, os críticos, né, gostam de dizer que papel aceita tudo, e eu digo sim, aceita tudo, inclusive a palavra de Deus, o inventor do papel. Foram homens santos, inspirados por Deus, como diz o apóstolo Pedro, separados por ele, com este propósito. Né, um grupo mais ou menos aí de 40 autores que escreveu este livro, ao longo de 1500 anos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, mas há uma diferença gritante entre esses livros que eu acabei de relacionar, como este livro que eu recebi, né, o Reflita, como a Escritura Sagrada. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. E quando nós paramos para estudar a palavra de Deus, nós estamos buscando crescimento, nós estamos buscando ouvir não apenas escritores, homens santos, separados por Deus, que morreram no passado, mas nós estamos ouvindo o autor principal, aquele que transita no Antigo e no Novo Testamento e fala conosco hoje, o Espírito Santo, o próprio Deus que está presente. Deus fala conosco. E as palavras deste livro sagrado, ela transforma o meu viver, transforma o seu viver. O apóstolo Pedro, ele diz assim, lá em 2 Timóteo 3, o versículo 16, toda a Escritura é útil para repreensão, correção, para o ensino. E ele diz assim, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Tadeusz Williams, aquele livro que eu acabei de citar, ele não sabe das minhas angústias, ele não sabe das minhas lutas, das minhas alegrias. O autor principal da Sagrada Escritura, o Deus Todo-Poderoso, sabe quem eu sou, sabe o que eu venho passando. E esta é uma palavra viva, porque o Deus Altíssimo está presente para falar comigo e com você. E esse é o meu desejo nessa noite, que o Senhor fale no seu coração. Sim, nós podemos ler vários livros e ser impactados por eles, pela uma literatura cristã, uma literatura não cristã. Nós podemos ser impactados, mas só a palavra de Deus, ela atinge, como diz o autor de Hebreus, como uma faca que corta de forma profunda e atinge o mais profundo do nosso ser. Minha oração, Deus fale com você nessa noite. E fiquei pensando nisso, quis compartilhar com os irmãos. Essa é a beleza da Sagrada Escritura, esta é a palavra de Deus, o Deus que quer falar comigo e com você. Meus amados, nessa noite, continuando aí na nossa série ali, Jornada pelas Escrituras, nós vamos falar dos capítulos 17 e o capítulo 22. Hoje nós vamos ficar com o capítulo 17 e, se Deus quiser, na próxima semana, o capítulo 22, aliança e sacrifício. Hoje vamos falar do aspecto da aliança, na próxima semana o sacrifício
de Abraão. Vamos orar e depois nós vamos fazer a exposição do texto bíblico. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua graça abundante nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por se fazer presente em nossos lares, por se fazer presente em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o teu cuidado é constante em nós, é abundante. E nós temos o privilégio de poder, neste momento, desligar a televisão, desligar qualquer atrativo externo e ouvir a tua voz. Como o Senhor disse lá no passado para Marta, que andava inquieta, assim nós ouvimos hoje. Maria escolheu a boa parte. Nós escolhemos agora, Senhor, a boa parte, e essa não nos será tirada. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Ilumina a nossa mente. Ó Espírito Santo, toca no mais profundo do nosso ser. Almejamos ouvir a tua voz e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus irmãos, então, continuando a nossa série, a Jornada pelas Escrituras, estamos chegando aí no finalzinho, né, do livro de Gênesis, no finalzinho não, na metade do livro de Gênesis, onde nós estamos aqui vendo alguns desdobramentos, né? Como eu disse, o nosso voo é um voo panorâmico, mas em alguns momentos nós vamos aterrissar e ver alguns pormenores, depois nós alçamos o voo aí, e a ideia é não ter pressa, é caminharmos ao longo da nossa vida, conhecendo a Bíblia que nós temos nas nossas mãos. E aí, queridos, hoje nós começamos no capítulo 17. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. No capítulo 17, nós vamos dividir a leitura deste capítulo em algumas partes aqui do capítulo 17. E antes da leitura, apenas para situar os amados irmãos aqui, para situarmos aí o que nós temos em cena, queridos, 13 anos se passaram. 13 anos havia se passado desde que Abraão, Sara, tentaram ali, né, até então Abraão e Sarai, tentaram dar uma ajudinha para Deus no cumprimento de suas promessas. Abraão, que recebera da parte do Senhor por inúmeras vezes, que ele seria pai de uma grande nação, que o Senhor prometera a ele que ele daria, a sua esposa daria à luz um filho. Aqui, queridos, 13 anos se passaram. E depois que eles tentaram ajudar Deus aí, né, no cumprimento das promessas, por sua impaciência e pelo desvio aí, nós vimos na semana passada as duas descendências, né, os descendentes de Ismael. Então Sara propõe aí para que Abraão se deite com a sua serva e tenha um filho, tentando ajudar a Deus, e ali nós vimos, né, que nasce Ismael, cujo nome fora sugerido pelo próprio Senhor. É importante destacar, meus amados, que nem as falhas de Abraão, nem sua falta de fé, ou mesmo o passar dos anos, mudaram a intenção de Deus de manter a sua palavra. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano, e ele bem estabelece o seu plano. Lá no capítulo 15 de Gênesis, nós vimos, né, que a aliança que Deus fez com Abraão era incondicional. E agora, olhando aqui no capítulo 17, nós vamos perceber que, apesar de todo esse contexto de falhas, de desvios aí na vida desse patriarca, né, do pai da fé, ainda assim a aliança é estabelecida de forma incondicional. Porém, mudaram a intenção aí, né, do Senhor, mudaram a intenção de Deus. Nada disso, melhor dizendo, mudar a intenção de Deus de manter a sua palavra. No capítulo 17, o Senhor dá uma revelação mais completa de sua aliança e institui a circuncisão como um sinal da aliança entre ele e a descendência de Abraão. O que eu quero enfatizar, meus irmãos, nessa noite, neste capítulo, é o papel da circuncisão e do batismo no contexto da aliança e a sua importância para o povo de Deus. Será que isso tem a ver conosco?
Quando eu disse no começo, né, quando você pega a Bíblia, diferente de outros livros, você tem o próprio autor ali, o Senhor ministrando aos nossos corações, o Senhor que nos conhece. Diferente de ler um livro que nós podemos ou não ser afetados por ele, a palavra de Deus, ela não é algo que é distante de nós, ela tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. E por isso nós devemos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, buscando mais e mais o aprendizado da palavra de Deus. Muito bem, então, o que nós temos aqui no capítulo 17? Logo no primeiro verso, há uma informação para nós, né? Daqui a pouco eu vou ler todo o texto, mas ele diz que Abraão atingiu a idade de 99 anos. Sara, né, até então Sarai e Abraão, ele com 99 anos, Sarai com 89 anos, 10 anos de diferença entre eles, estavam velhos e o ventre de Sara também estava ali murcho, no sentido de que já não podia dar mais filhos, ela tinha cessado o ciclo natural das mulheres, naturalmente não poderia gerar filhos, a não ser que houvesse uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. E aí o propósito divino, o propósito de Deus, de reafirmar a aliança mediante a confirmação de suas promessas e as exigências da fidelidade é respondida por Abraão com uma solene adoração. Isso é o resumo, basicamente, do capítulo 17. E nós começamos com as palavras de abertura deste capítulo 17. Vamos ler o verso 1 até o versículo 3. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Até o versículo 3, por enquanto. Meus amados irmãos, quando Abraão estava aí com 86 anos, né, 86 anos, Ismael nasceu, o filho que era fruto da falta de fé e a sabedoria carnal. Após 13 anos, né, após aí o tempo se passar e não há nenhum registro aqui, e alguns acreditam que o Senhor não havia falado, né, não tenha se comunicado com Abraão por esse período, por um período de 13 anos, aí recebe então Abraão a maior bênção que podemos ter nas nossas vidas, que é a comunicação da parte do Senhor para com a vida dos seus servos. Mas é importante destacar, né, que talvez o pecado, o descuido, tenha levado Abraão aí a esse tempo de sequidão. Não sabemos, o afastamento. O certo é que o pecado e o descuido na vida dos santos podem levá-los a desviarem, né, por longos períodos de tempo. Os crentes podem viver por um certo momento da sua vida em pecado, né, o caso de Salomão, Davi, ou simplesmente passar longos períodos de secura espiritual, o caso de Ló. Mas graças a Deus, meus amados irmãos, que estes períodos não são permanentes. O Senhor vai ao nosso encontro, o Senhor fala conosco, Deus sempre traz de volta as suas ovelhas desgarradas para que novamente tenham comunhão íntima com Ele. E finalmente aqui o que nós temos é Deus falando, repreendendo Abraão, e Ele restaura, né, a sua comunhão. Se você quiser depois dar uma olhadinha, leia o Salmo 23, verso 3, Hebreus 12, 6, e perceba que Deus sempre vai ao encontro, é Ele que conduz as suas ovelhas. Bom, o nosso texto em questão, em primeiro lugar, nós temos as palavras de abertura.
Tal aparição de abertura do capítulo não visava o estabelecimento de uma aliança distinta, uma aliança diferente daquilo que o Senhor havia falado com o servo dele, mas uma progressão natural da aliança divina pela inclusão de alguns aspectos adicionais. É interessante porque Deus está simplesmente reafirmando aqui com Abraão aquilo que ele já havia se comprometido, aquilo que ele já havia falado. E eu quero destacar algumas questões aqui. Em primeiro lugar, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe, meus amados irmãos, em primeiro lugar, o que nós temos aqui, Abraão é repreendido por Deus por não confiar no poder de Deus. Pois essa falta de confiança o levou a coabitar com Agar. O Deus Todo-Poderoso está agora exortando o seu servo, lá no início, no verso 1, mostrando isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não necessita de planos e sabedorias carnais. Deus não depende das suas criaturas para ajudá-lo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí o que me chama a atenção é que no hebraico a palavra aí poderoso, aí Todo-Poderoso, tem a ideia do El Shaddai, né, o título de majestade, de poder, para abençoar e julgar o seu povo. Ele é o Deus que tem todo o poder. Só para ter uma relação desta palavra, olha lá, ainda em Gênesis, no capítulo 49, o versículo 25. Gênesis 49, verso 25. Lá no finalzinho do livro de Gênesis, olha a palavra que aparece, verso 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Sabe, quando o Senhor afirma a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele está mostrando para Abraão que ele tem todo o poder para executar aquilo que lhe aprouver. É uma repreensão levando Abraão ao foco correto de onde ele deveria olhar e jamais desviar. Mas no versículo 2, queridos, o Senhor diz a Abraão, anda na tua presença, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe, meus amados irmãos, não há dúvidas de que esta foi uma forma de repreensão pelo seu pecado de 13 anos atrás. O Todo-Poderoso não necessita de planos e sabedorias carnais para ajudá-los, ele não necessita do homem. Mas uma coisa que ele exige, não só de Abraão, ou de Abraão no contexto aqui, mas de todos nós, queridos, é que nós andemos em santidade de vida. Veja que o texto ele diz aqui, anda na minha presença e ser perfeito. Não há dúvidas que essa foi uma repreensão pelo seu pecado anteriormente. O Senhor aqui não está pedindo de Abraão impecabilidade. Sabe, querido, ser perfeito não quer dizer impecabilidade. Antes, implica afirmar na integridade justa e sincera de coração. Se você voltar um pouquinho daquilo que nós já vimos com Noé, lá no capítulo 6, no versículo 9, o texto bíblico diz assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, versículo 9, perdão, porém Noé achou graça diante do Senhor, verso 8, verso 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe, queridos, agora em Abraão, o Senhor está aqui exigindo do seu servo, não a perfeição no sentido de uma impecabilidade, mas o que o Senhor aqui, queridos, chama a atenção, e esta palavra que aparece aqui, ser perfeito, no Antigo Testamento, ela implica para a santificação, que se refere à consagração de todo o coração. Deus aparece para Abraão, ele exorta o seu servo dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele conduz a história, que ele é Senhor de todas as coisas, e agora ele o convida a andar na presença dele de forma santa, reta, justa, com integridade de coração. O versículo 3, queridos, por sua vez, deixa eu ver se eu coloquei
Não coloquei aqui para nós. Perdão, eu falei o versículo 2, mas era o versículo 1. O versículo 2, olha lá, ele diz assim: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Eu coloquei um texto projetado aí, de Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 21, e muitas vezes uma coisa muito bela, o que você pode fazer na Escritura, é olhar os textos do Antigo Testamento e fazer uma referência cruzada com os textos do Novo Testamento como uma explicação. É como se Paulo estivesse pregando e explicando este evento. E aí o apóstolo Paulo diz assim, lá em Romanos 4, 18 a 21, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Sabe, meus irmãos, esse versículo 12 aqui, o versículo 2, perdão, do capítulo 17, Deus permitiu que Abraão e Sara envelhecessem para que o seu poder fosse engrandecido no nascimento de Isaque, mostrando que ele, como diz o apóstolo Paulo, ele é poderoso para cumprir a promessa que ele fizera. Veja que o texto, ele diz no versículo 2, farei uma aliança. Literalmente, darei minha aliança. É como se estivesse afirmando, eu estou agora cortando, firmando minha aliança, conforme eu fizera no passado. Lá no capítulo 15, olha aí na sua Bíblia, o versículo 18. O verso 18 do capítulo 15, ele diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência darei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Veja, queridos, agora o Senhor revelou de um modo mais completo. A palavra aliança aparece muitas e muitas vezes no Antigo Testamento, várias vezes, mas aqui no capítulo 17 aparece com mais frequência. 13 vezes aparece a palavra aliança, mais do que qualquer outro capítulo na Bíblia. Então, em primeiro lugar, o que nós vemos, queridos, nessas palavras introdutórias aqui, é o Senhor falando com o seu servo, mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso, repreendendo o seu servo Abraão, que por algum momento andou por estradas tortuosas, por caminhos tortuosos, que buscou 13 anos atrás dar a famosa ajudinha para Deus, mas que não correspondia à vontade soberana de Deus no sentido do seu plano que ele tinha para Abraão e Sara com o nascimento de Isaque. O versículo 3, eu estava lendo e eu fiquei olhando para essa cena, imaginando, queridos, Deus falando com seu servo, como ele já havia falado em outros momentos, e agora a resposta de Abraão. E a resposta de Abraão é muito interessante, porque ela vem num movimento. Olha só o versículo 3. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Sabe, meus irmãos, Abraão respondeu à palavra graciosa de Deus com adoração. O Senhor já havia falado com seu servo. Se você voltar lá no capítulo 12, versículo 7, o texto bíblico diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois no capítulo 13, o versículo 18, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, e então juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. E agora, queridos, enquanto Deus falava, Abraão caiu sobre o seu rosto, num ato de humildade, de contrição, e essa deve ser a nossa postura, enquanto Deus fala conosco, nós adoramos, nós celebramos a Ele, nós nos humilhamos diante do Senhor. Eu me lembro das palavras de Pedro,
quando ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Abraão se humilhou diante de Deus aqui. Abraão prostra o seu rosto em adoração, como um ato de adoração. Esta é a primeira cena que nós encontramos no capítulo 17, as palavras de abertura aqui, Deus falando com Abraão. Mas, meus amados, o que Deus está aqui falando com o seu servo? Os versos 4 a 8 mostram para nós que a aliança é novamente confirmada. Vamos ler aqui, versículo 4 até o verso 8. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Sabe, meus amados irmãos, agora aqui o que nós temos é Deus confirmando novamente a aliança com o seu servo. Ele reafirma esta aliança. Enquanto Abraão estava inclinado em adoração ao Senhor, o Senhor continuou a falar e confirmar as suas promessas que ele fizera anteriormente. E aqui, queridos, não é marcante quantas e quantas vezes Deus explicou para Abraão. E olha só, capítulo 12, verso de 1 a 3, versos 6 e 7, capítulo 13, verso 14 a 17, capítulo 15, verso de 1 a 5. Depois, nos capítulos 18 a 21, nós vemos tanto a promessa quanto o cumprimento disso. Aqui, queridos, o que me chama a atenção nesse texto é perceber que nós também vemos isso no Novo Testamento. Várias e várias vezes Deus falando e reafirmando a sua promessa de sustentar o seu povo, de conduzir o seu povo. E por que ele faz isso? Porque, queridos, o coração do homem é vagaroso em crer. E também a intenção de Deus de manter a sua palavra. Porque muitas vezes nós queremos dar uma famosa ajudinha para Deus. Veja que Abraão, ele, atendendo a voz da sua mulher, foi dar um jeitinho, ajudar. E às vezes a gente se esquece que Deus está no controle, que Ele está nos ajudando, que Ele está nos direcionando nossa vida, conduzindo a história da nossa vida. Sabe, meus irmãos, só fazendo menção de alguns aspectos aqui dessa aliança. Em primeiro lugar, dos versículos 4 a 6, nesse capítulo 17, Deus renovou a sua promessa de multiplicar a descendência agora de Abraão. Sabe, queridos, o nome de Abraão mudou para Abraão. Aliança essa, Deus promete multiplicar a descendência de Abraão, coisa que ele já havia afirmado no capítulo 12, verso 2, no capítulo 13, verso 16, no capítulo 15, o verso 5, depois você dá uma lida. Agora, queridos, o nome dele, de forma mais palpável, se podemos dizer assim, o seu nome é mudado. Ele mudou para Abraão, o qual significa pai de multidão. Que nome, né, para um homem de 99 anos que ainda não havia se tornado pai de um filho prometido. Somente Deus pode fazer tal promessa, somente o Senhor pode fazer isso. Ao contemplarmos, né, essas promessas, não somos convencidos que Deus ama encontrar fé no coração dos seus filhos. Será que ao olhar para isso ainda vamos ficar duvidando? Descrentes? Sabe, meus irmãos, será que não é este o motivo que o leva, né, o Senhor, a nos tratar como tratou o seu servo, baseado na promessa que ele fizera no passado?
Quando nós olhamos, queridos, olhando para esse texto, nós percebemos isso, né? Que Abraão não seria apenas o pai de uma nação, a saber, Israel, mas pai de muitas nações, ou seja, de pessoas de todas as nações que têm a mesma fé na promessa de Deus. Romanos capítulo 4, verso 16 e 17 fala sobre isso. A linhagem de Abraão produziria reis, promessa posteriormente aplicada à tribo de Judá e finalmente cumprida aí em Jesus Cristo. Mas ainda, os versículos 7 e 8, ele traz a nós o anúncio de uma aliança perpétua. Uma aliança que se estenderia à sua descendência, a quem foi prometida a terra de Canaã, lá no verso 18, que nós já lemos do capítulo 15. O Senhor está aqui reafirmando, o Senhor está aqui encorajando aquele que recebera a repreensão da parte de Deus, mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que está direcionando todas as coisas. Com estas palavras aqui, o pacto da graça feita pelo Senhor, ele ganha alguns elementos novos e importantes. É como que Abraão recebe a promessa e ao ser conduzido e caminhando, ao sair da sua terra, da sua parentela, algo vai ficando claro para ele, porque os elementos e as cores vão se contrastando. Mas olha só, um destaque que eu gostaria de fazer no nosso texto, nessa promessa, nessa aliança confirmada, ele diz assim: eu serei ser o teu Deus, ou serei o teu Deus. Na aliança que Deus dá a Abraão e a descendência, a promessa, ele faz uma promessa aqui de ser o Deus deles, e a promessa é que eles sairiam da condição de peregrinos para residentes numa terra prometida. E com essas palavras, o pacto da graça feito pelo Senhor, ela ganha esses elementos, né? De conduzir, de apontar. O que antes parecia um tanto quanto sombrio, né? Escuro, agora começa a ganhar novas cores. Mas continuando o texto aqui, queridos, vamos ler do versículo 9 até o versículo 14, que trata sobre a circuncisão. Verso 9 ao verso 14 do capítulo 17. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, todo escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Quebrou a minha aliança. Meus irmãos, a prova da aliança com os descendentes físicos de Abraão seria a circuncisão. Circuncisão de todos os meninos. Qualquer um que não passasse por isso seria cortado da aliança. E qual é a razão? A razão por que a circuncisão foi escolhida como um sinal dessa aliança é muito difícil de entendermos. Nós sabemos que a circuncisão é muito usada como uma figura do arrependimento espiritual e submissão a Deus. Eu acho que eu coloquei aqui algumas referências. Depois, se você quiser dar uma lida, Jeremias capítulo 4, verso 4, Deuteronômio 10, 16 e também o capítulo 30, o verso 6. É interessante, queridos, que talvez a ideia seja de que a depravação era passada através da procriação humana, e sendo assim, haveria a necessidade das futuras gerações serem limpas por Deus.
No Novo Testamento nós lemos que havia alguns homens que ensinavam que a circuncisão fazia parte da salvação. E eles falharam em observar que Abraão foi salvo pela fé antes da circuncisão. Então não é o rito que salva, ou o rito externo, mas a fé salvífica, produzida pelo Espírito Santo no coração do homem. E aí o nosso texto, nos versos 10 a 12, melhor dizendo, ele nos fala, querido, de um sinal, de uma marca distintiva. É interessante, queridos, porque aqui é um selo da justiça que já tinha recebido Abraão pela fé. Este ato externo que está sendo representado agora é um sinal, é uma marca do que já acontecera internamente. O sinal externo da guarda da aliança era a circuncisão de todo menino, de 8 dias ou mais da família de Abraão, inclusive os seus servos. Era um corte na pele da extremidade do órgão reprodutor masculino, que representava aí a remoção do pecado. Mas a ideia, queridos, é algo meramente colocado como um ato de amor, de fé da parte do Senhor, ou para com o Senhor. Para nós parece fácil ler isso e aceitar simplesmente, mas naquele contexto eu imagino quanto doloroso você pegar um escravo já nascido na casa ali, ou um filho como Isaac, ou Ismael, que já tinha aí a idade de 13 anos, mas Abraão obedece. Ele faz a vontade do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 2, o verso 29. Romanos 2, verso 29. Irmãos, eu estou tendo que dar uma pausa, minha garganta está difícil de falar, a voz está falhando, mas a gente vai chegar até o fim, se Deus quiser, né? Espero que só seja uma indisposição na garganta. Romanos 2, verso 29, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. E eu acho que eu errei o texto aqui, peraí. Verso 29, eu li o verso 9, perdão. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Essa parte final do texto diz, e cujo louvor procede não dos homens, mas de Deus. É um ato de obediência, é um ato de resposta à ordem do Senhor. Então a circuncisão aqui, queridos, o grande ponto em questão, apesar da marca e do sinal, é a obediência, de fazer segundo o que o Senhor determina. E Abraão obedeceu. Mas continuando o texto, verso 15 a 18, nós temos aí algumas referências, eu nem lembrei que eu tinha colocado, se você quiser anotar aí. Deuteronômio 10, 16, 30, verso 6, Jeremias 4, 4, Atos 7, 51, Romanos 2, verso 29, que foi o texto que nós lemos. Bom, agora continuando a nossa leitura, o nome de Sara, né, de Sarai, é mudado. Nós já vimos que o nome de Abraão foi transformado, uma reafirmação da aliança, né? E aí da aliança com relação à entrada na terra prometida do Senhor, além de abençoar com uma nação próspera, algo que nós falamos nos estudos anteriores, o Senhor também promete uma terra para este povo, a pátria, né? A terra que eles viveriam. Agora, os versos 15 a 18, nós temos o nome de Sara transformado. E olha só, verso 15 a 18. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra. Olha que interessante, nós já falamos isso, né? Abraão prostrou o rosto,
Mas agora, ao invés de uma contrição, diz o texto que ele prostrou o rosto em terra e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, até o verso 18, né, que eu mencionei, até o verso 18, mas vamos ler o verso 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, far-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Meus amados, aqui nesse texto, dos versos 15 a 18, o Senhor explica que a semente prometida viria através de Sarai, ou Sara. Ela foi aquela que havia pensado que o Senhor necessitava de ajuda. Agora, 13 anos depois, 13 anos mais tarde, Deus afirma que Sarai iria ser mãe. Isso, como selo disto, Deus mudou o nome dela para Sara, que significa princesa. Deus mudou o nome dela. Os versos 15 e 16, irmãos, Sarai parece indicar a nobreza familiar natural do seu nascimento, né? Ao passo que Sara aponta para a nobreza da sua descendência. Sarai significa minha princesa, mas agora simplesmente o Senhor muda para princesa. Aqui Deus então prometeu a Abraão que ele teria um filho com a sua esposa Sara, e que esse filho seria a semente eleita da qual viria as nações, reis, povos. Era o filho da promessa. Sabe, queridos, não era o filho dos arranjos, não era o filho do jeitinho, era o filho da promessa. No versículo 17, uma nota muito interessante, porque lá no capítulo 18, nós fizemos menção no estudo anterior que Sara, quando ouve com a vinda daqueles do Senhor e mais 2 anjos, e fala para Abraão que ele seria pai, reafirmando esta aliança, Sara riu, né, por incredulidade, e o Senhor a repreende. Aqui no nosso texto, no versículo 17, Abraão riu, ele abaixou com o rosto em terra e riu. Provavelmente, e aí há algumas opiniões, alguns acreditam que talvez a risada de Abraão, a semelhança de Sara no capítulo 18, foi por incredulidade. Mas possivelmente outros acreditam que a risada de Abraão era o resultado de maravilha e não de descrença. E eu acredito assim. Eu acredito que Abraão ficou maravilhado, mesmo diante de tudo que ele passara, o Senhor ainda o abençoara. O pedido dele no capítulo 18, né, no versículo 18, era a consequência natural do seu amor para o seu filho Ismael. Abraão amava Ismael, era o seu filho. Ainda que não era o filho da promessa, era o seu filho que do seu ato desesperado de atender a voz da sua mulher. Abraão não queria que Ismael fosse ignorado nos planos de Deus. Talvez maravilhado com a reafirmação da promessa de que Deus o faria pai de uma grande descendência, Abraão logo pensa no seu filho mais velho, pelo menos naturalmente, de forma carnal aí. E aí, ele não queria que Ismael fosse ignorado nos planos de Deus, e a oração do versículo 18 é a oração que deve fazer parte no coração de cada pai, de cada mãe, ao longo dos tempos. Porque no verso 18 ele diz assim: disse Abraão, tomara que viva Ismael diante de ti. Enquanto eu li esse texto, eu imaginava que esta é a oração que nós devemos fazer. Tomara, no meu caso, que viva Nathalie toda a vida diante do Senhor. Tomara que viva Sara toda a sua vida diante do Senhor. E você pode falar isso a respeito dos seus filhos.
Não sabemos se foi por incredulidade, se foi por um ato de maravilha, mas o certo é que Deus tem planos. Tem plano para a vida de Abraão, tem plano para a vida do seu povo e tem plano também para a vida de Ismael, ainda que não é o filho da promessa. Nós vimos, adiantamos a leitura aqui, que Deus o abençoa. E aqui, queridos, nós temos as palavras finais do capítulo 17. Vamos ler? Olha só, o verso 19 até o verso 22. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, far-lo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará a luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Verso 22. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Sabe, meus irmãos, quando nós lemos essas palavras finais, é maravilhoso perceber quanto que Deus tem planos e quanto Ele conduz a história. Mesmo nos atos desastrosos dos homens, no caso de Abraão e Sara, Deus não perdeu o controle. Nós já vimos na lição anterior a descendência de Abraão, ou melhor dizendo, a descendência de Ismael, a descendência de Isaque, a descendência de Ló. Mas acima de tudo isso, é como se Deus estivesse afirmando: eu tenho planos. E Deus resolve abençoar Ismael. E aqui, queridos, 3 coisas foram ditas a Abraão antes do Senhor ascender. Isso me lembra alguém, o Senhor encarnado, Jesus Cristo, que também subiu aos céus, mas fez promessa para o seu povo que voltaria. Mas antes disso, queridos, ele faz aqui, antes de subir ao céu, ele faz promessas a Abraão. Em primeiro lugar, não importa quão inacreditável isso possa parecer, mas Sara terá um filho. Sabe, lá no capítulo 18, quando Sara riu, o Senhor diz assim: acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Este filho, o filho de Abraão, deverá ser chamado de Isaque, que significa rezada. Isso seria para lembrar a Abraão do poder, da fidelidade de Deus, das dúvidas deles, da alegria, da graça onipotente de Deus. Sabe, lá no capítulo 21, verso 6, quando Isaque nasceu, houve festa, houve alegria. E às vezes as coisas são tão difíceis aos nossos olhos, mas não importa quão inacreditável isso possa parecer, Deus tem um plano, Deus está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, a aliança de Deus seria com Isaque, o filho da promessa, não com Ismael, que foi o filho gerado pela sabedoria carnal. E sabe, meus irmãos, quando eu olho para isso, né, como o filho do amor e das orações de Abraão, Ismael aqui recebeu as bênçãos físicas de Deus, ele recebeu o sinal externo da circuncisão, mas Deus disse: a minha aliança estabelecerei com Isaque, não com Ismael. Quando eu olho para tudo isso, sabe o que eu percebo? Eu percebo o seguinte: Deus é livre para escolher o seu povo. Deus é soberano na escolha. Algo que muitas vezes nós não aceitamos, que Deus pode escolher quem Ele quiser. Romanos capítulo 9, ele nos fala acerca disso, versos 6 e 7. Nós precisamos lembrar que lá no Antigo Testamento nós já vemos esse ato soberano de Deus na escolha do seu povo em quem Ele quer. Mas em terceiro lugar, que nós vemos aqui das palavras ditas a Abraão, ele fez isso por causa de Abraão. Ismael seria abençoado. Ismael recebeu a bênção por causa de Abraão. Olha que interessante, queridos, quando nós olhamos para esse texto, o versículo 18 diz assim:
Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Agora, olha lá o versículo 20. Quanto a Ismael, a resposta de Deus. Quanto a Ismael, o que ele diz? Eu te ouvi. Sabe, meus irmãos, abrindo um parêntese, um pai e uma mãe que ora por seus filhos, Deus nos ouve. Deus ouviu Abraão, abençoou Abraão por causa dele, da sua fidelidade ao Senhor. É maravilhoso perceber isso. Eu te ouvi, o Senhor que ouve. Mas caminhando aqui, queridos, para o final do capítulo 17, dos versos 23 a 27, nós temos o ato de obediência. Vamos ler para terminar esse capítulo? Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, ou seja, ele fez como Deus mandara. Disse Abraão, tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio, até mesmo Abraão se submetendo. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Sabe, meus irmãos, a obediência de Abraão é marcante aqui. A obediência de Abraão foi imediata e total para com Deus. Pense na prova que isso deve ter sido para ele nesta idade, 99 anos, um adolescente de 13 anos, talvez um jovem de 20 anos, um outro de 40, de 50, centenas de outras pessoas estavam envolvidas nisso. Somente uma grande fé torna possível a obediência. E verdadeiramente Abraão tinha sido espiritualmente restaurado. Ele não mede esforços. Ele não faz aqui, queridos, acordos dizendo, Senhor, mas vai ser doloroso fazer isso. Agora eu sou um homem velho. Sabe, queridos, a dolorosa circuncisão de Abraão, Ismael e toda a casa naquele mesmo dia mostrou uma submissão sincera de Abraão à aliança com Deus. O que nós temos fechando aqui o capítulo 17 é uma resposta de fé. É uma resposta de alguém que é submisso à vontade de Deus. E sabe, meus irmãos, agora fazendo alguns comentários aqui, quais são os aspectos que podemos destacar nesse texto? Primeiro, a mensagem dos nomes. Se você é um leitor atento, se você observou, ainda que rápido, na leitura do texto, você há de reconhecer que todo o poder efetivo procede de Deus. Você há de observar que palavras e fórmulas mágicas não têm efeito algum sobrenatural sobre as pessoas, como é o caso de Balaão, de Balaque e outras coisas. Que mesmo os nomes não contêm o poder capaz de atuar sobrenaturalmente na vida de alguém. Ou seja, algum pai pode dizer assim, eu vou chamar meu filho de Pedro porque ele vai ser vitorioso, bonito, isso, aquilo, outro. Não, não tem nada a ver. Eu sou prova viva. Brincadeira à parte, queridos, os nomes de Abraão e Sara foram mudados por Deus e o do seu filho claramente revelado e ordenado por Deus. Tudo isso tinha um propósito, eles ocorreram mudanças de nome, mas o papel foi meramente didático. Então, o que nós temos aqui é a figura didática. Não é meramente algo místico, algo que supersticioso, olha, muda o nome. Nós vemos hoje em dia pessoas dizendo, troca o nome porque aí você vai ser famoso, coloca um A mais, tira um I, faz isso,
faz aquilo, como se tivesse poderes místicos atuantes por detrás dos sinais gráficos, dos fonemas. Não, Pedro coloca sem o E para ficar um negócio diferente. Não. Sabe, queridos, a evidência disso é que outras vezes, ainda que os nomes expressem a religiosidade pagã, a alteração não aconteceu. Quer ver um exemplo? Daniel. Daniel e seus amigos tiveram seus nomes mudados, apesar de estar numa terra estrangeira, apesar de estar numa terra pagã, mas eles foram usados por Deus, mesmo tendo os nomes mudados ali. Lá no Império Babilônico, né, tiveram ali os seus nomes transformados por significados religiosos pagãos, mas isso, no entanto, nada comprometeu o seu fervor e o seu testemunho. A sua fidelidade ao rei, a reconhecer o absoluto poder de Deus sobre tudo que há, demonstra que, apesar de ter o nome transformado, Daniel e seus amigos foram fiéis ao Rei dos Reis, não ao rei Nabucodonosor. O outro exemplo foi o de Apolo, um judeu convertido ao cristianismo. Seu nome era uma homenagem ao deus Zeus. Apolo, no entanto, ficou conhecido na Escritura como um homem eloquente e poderoso nas Escrituras e foi bastante útil na causa do Senhor. Portanto, queridos, o que nós vemos é que a mudança de nomes neste episódio, como em toda a Escritura, ela tem um aspecto didático. É o Senhor que muda, é um novo nome, é uma transformação que o Senhor traz. Sabe, meus irmãos, Deus alterou o nome de algumas pessoas e determinou o nome de outras. Os nomes de Abraão e Sara foram alterados de acordo com o propósito de Deus para eles. Os nomes dos filhos de Abraão também foram dados didaticamente por Deus. Eles indicam muito o estado da alma dos seus genitores. Por exemplo, Isaac, né, a alegria demonstra o riso, mas também pode indicar a resposta do Senhor para a incredulidade de seus pais ou da sua mãe. Ismael, que significa Deus ouviu, revela a misericórdia de Deus em favor de Agar. Então, essa ideia da mudança dos nomes, ela tem o aspecto didático. Não pense na questão mística, coloque esse nome que vai dar certo na vida. Uma outra questão, queridos, que eu quero destacar aqui é a aliança e a descendência de Abraão. Sabe, meus irmãos, o fato aqui, deixa eu só mudar meu slide aqui, para ver se está aqui. Eu faço uma colinha dos meus slides que eu estou projetando para os irmãos, para não ficar repetitivo ou falar e depois não projetar. Bom, vamos lá. Travou aqui. Ops. A farta descendência prometida pelo Senhor a Abraão deve ser compreendida a partir de dois aspectos distintos. A primeira deles é o aspecto pessoal. Olha só, o nascimento de Isaac e toda a descendência natural dele decorrente aí seria uma expressão do milagre de Deus para com Abraão e o cumprimento de sua promessa. Então o Senhor está tratando de forma pessoal aí com Abraão, né? Mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso, como começa o capítulo 17 mostrando: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. Depois ele diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí, pensando nesse eles serão o meu povo, há o aspecto coletivo. A ampla descendência de Abraão deve ser identificada não primeiramente com seus descendentes naturais, mas com os descendentes espirituais, que são todos os que, após Abraão e toda a sua descendência, trilharam os passos de fé deste pai, o pai da fé. E nesse aspecto encontra o seu cumprimento pleno, máximo, na expansão missionária da Igreja do Senhor, pois todos somos filhos verdadeiros da promessa feita com Abraão.
O apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versos 6 e 9, o Senhor Jesus repreende aqueles fariseus que batiam no peito, dizendo serem filhos de Abraão, capítulo 8, o verso 34 a 44, e ele mostra que são aqueles que creem no Senhor pela fé, são filhos de Abraão. Mas sabe, queridos, nesta aliança pessoal do Senhor com Abraão, ela ganha alguns contornos, ela ganha alguns elementos novos que somam às demais cláusulas aí do pacto que ele havia estabelecido. Né? Torna-se explícito, por exemplo, o caráter perpétuo da aliança. É a aliança para você, Abraão, e sua descendência no passado, e a aliança para todas as gerações. E com essas palavras, então, definitivamente, a vocação religiosa da família aqui se expressa a toda a descendência. De ti serão benditas todas as famílias da terra, famílias, ou seja, cada lar cristão que crê no Senhor Jesus Cristo e que passa isso de geração após geração. O apóstolo Pedro, ele diz lá em Atos capítulo 2, e a promessa é para vós e os vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Bom, e aí, queridos, nós temos a instituição e a prática da circuncisão. E eu quero fazer aqui apenas algumas colocações, né, alguns aspectos aqui para nós sobre a instituição e a prática da circuncisão, porque talvez a pergunta nós devemos hoje nos submeter então à circuncisão nos moldes do Antigo Testamento? Alguém pode pensar assim. Devemos então nos submeter às velhas práticas? Uma das coisas que a gente precisa entender, queridos, que os ritos e muitos dos sinais do Antigo Testamento eram sombras daquilo que estava por vir no Novo Testamento. Muitos dos sacrifícios, eles apontavam para Cristo e o cumprimento em Cristo. E é interessante que Deus continuou a sua revelação a Abraão, ordenando a ele, a sua descendência, um rito sacramental, né, uma iniciação na aliança da circuncisão. E alguém pode pensar, mas não tem nada a ver conosco. Não, tem tudo a ver conosco. Sabe, queridos, a ordem divina foi para que Abraão aplicasse o sinal da aliança a todos aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Os versos 12 e o verso 13. Ou seja, esse sacramento era uma pequena cirurgia, um ato que removia o excesso de pele no órgão reprodutivo aí, masculino. Mas agora, queridos, olhando para nós, será que devemos negar a circuncisão? Será que nós devemos olhar e pensar, não, isso não tem nada a ver conosco? Na verdade, queridos, primeiro, há um aspecto aqui muito importante, que é a responsabilidade da prática, do sinal da aliança da graça, que os crentes têm para com seus tutelados, sejam eles filhos, ou sejam aqueles que estão sob sua tutela, ou também o aspecto do discipulado. Basta você lembrar nas palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que nós devemos ir por todo mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, queridos, negar o sinal da aliança da graça aos crentes e aos seus tutelados deve ser considerado uma ofensa, um pecado da negação da própria aliança, simbolizada e selada por esse sacramento. Naquele mesmo dia, nós vimos Abraão foi circuncidado juntamente com Ismael, de 13 anos, e todos os outros, ou seja, alguém pode afirmar, eu já sou muito velho, eu não preciso disso. Não é necessário. O ato externo, o símbolo externo, ele tem muito a ver com uma graça interna, de um símbolo interno. Sabe, eu quero fazer menção de algumas questões aí. Em primeiro lugar, a circuncisão era o sinal do pacto. Moisés, falando para aqueles seus ouvintes originais, Moisés revela aos judeus que o antigo sacramento da circuncisão foi ordenado por Deus para servir de um sinal de aliança. Deus estabeleceu um pacto com o seu povo. E esse sinal visível da justificação pela fé deveria ser aplicado a
tanto àqueles que vissem a crer na mensagem da salvação pela graça, mediante a fé, num tempo posterior, e aos seus tutelados legais, com seus filhos, e é também uma expressão do compromisso, da confiança na fidelidade divina, no pacto da redenção. Tanto para eles que olhavam para frente, quanto para nós que olhamos para trás, é um sinal do pacto. A circuncisão incluía os descendentes. O rito mostrava a vocação da família, a inclusão da família. Ela diz aqui, filhos ao 8º dia. O Senhor mostrava que sobre eles repousava a promessa da aliança. Por isso os pais crentes devem ver os seus filhos como pessoas que Deus soberanamente lhes entregou para serem educados e serem herdeiros das graças pactuais. Pai e mãe, é sua responsabilidade educar o seu filho no caminho do Senhor e se comprometer. Mas ainda, queridos, a circuncisão apontava para uma realidade espiritual. O rito da circuncisão apontava para a necessidade da regeneração graciosa e sobrenatural de Deus, mesmo nos filhos da aliança. A circuncisão indicava a necessidade de purificação. O ato, como eu disse, da remoção do prepúcio simbolizava a purificação aí necessária para o estabelecimento da aliança entre Deus Santo e um povo profano. Então, apontava para uma realidade interna, espiritual. Mas, queridos, olhando para os nossos dias, como eu disse, será que a circuncisão é necessária? Por isso nós devemos fazer uma distinção para terminar aqui. E olha só, embora alguns prefiram o termo ordenança, quando falam sobre os ritos instituídos por Cristo na nova aliança, visto que esse termo também não aparece na Escritura Sagrada, os reformados, nós como uma igreja reformada, afirmamos isso, nós temos preferido o termo clássico, o sacramento. E quantos são os sacramentos? Isso é aula de escola dominical, clássico catecúmenos. São 2. Quais são eles? O batismo e a celebração da ceia do Senhor. Sabe, meus irmãos, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. O sacramento é uma santa ordenança, é uma santa ordem instituída por Cristo, na qual os sinais invisíveis ou sinais sensíveis, Cristo, as bênçãos do novo pacto, são representados, selados e aplicados aos crentes. É uma demonstração externa de um ato interno. Então, seguindo a ideia aí da continuidade das alianças bíblicas, nós crentes hoje, nós temos entendido que, embora os ritos sacramentais das alianças antiga e nova sejam distintos, a realidade principal expressa neles é uma só. Qual é a realidade principal? A graça divina entregue ao povo da aliança pelos méritos do único e eficiente mediador. Qual o nome dele? Jesus Cristo. O rito foi modificado, graças a Deus. O rito foi modificado em função de que ele antes apontava para a esperança do prometido e depois da sua vinda, eles passam agora a apontar para a certeza de que se cumpriu. E agora só aguardamos o retorno dele. E comparando aí a administração distinta dos 2 sacramentos, da entrada na aliança da graça nos dias anteriores e posteriores a Cristo, nós percebemos a natural e perfeita continuidade entre a circuncisão e o batismo. E para nos ajudar, eu coloquei 2 textos, eu transcrevi aqui, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Deixa eu mudar aqui. Eu falei tudo isso e estava aqui. Romanos 4, verso 11 a 12, diz assim: E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem,
embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. É interessante que a discussão de circuncidar ou não circuncidar, houve até no primeiro concílio, lá em Atos capítulo 15, houve muito embate em torno disso. E Paulo ele tece, inspirado por Deus, isso, né? Trilhar nos passos do nosso pai na fé antes da circuncisão. Um outro texto, Colossenses, capítulo 2, o verso 11 e 12, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que deveria acontecer, meus irmãos, com alguém que cresce no Deus de Abraão e confiasse nele nos dias do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, eles deveriam ser circuncidados. Qual era o sinal externo que representava o coração limpo nos dias do Antigo Testamento? A circuncisão. E por fim, qual era o símbolo externo que indicava a entrada de alguém na comunidade dos crentes no Antigo Testamento? O sinal era a circuncisão. Aí a pergunta que nós devemos fazer, e no Novo Testamento? Se as perguntas forem feitas dessa mesma maneira hoje, qual é o sinal externo que devemos fazer nos nossos dias? E a resposta é o batismo. Pastor, o batismo salva? Não. O batismo ato externo? Não. O batismo é uma mostra externa do que o Senhor já fez internamente. É uma resposta à graça de Deus, à inclusão no pacto da graça, à purificação, à remoção dos pecados, à identificação com o povo de Deus e todas as demais graças operadas por Deus para a sua igreja, que são expressas, seladas, simbolizadas e testemunhadas pelo sacramento do batismo. Então, quando nós olhamos para isso, a conclusão bíblica natural é que o batismo é o sacramento da nova aliança e equivale à circuncisão no antigo pacto. Sabe, meus irmãos, é estranho quando alguém afirma: eu creio em Jesus, eu fui salvo, eu creio, a minha casa, e não se submete ao batismo, mostrando a todos ao seu redor uma graça interna. É dar mostras. Sabe, querido, seria estranho imaginarmos que na nova e superior aliança, conforme Hebreus capítulo 7, verso 22, onde as graças antigas estão presentes e ampliadas, capítulo 8, verso 5 a 7 de Hebreus, os filhos que antes recebiam a antiga aliança perderiam essa bênção. É estranho quando um pai ou uma mãe não quer batizar o seu filho. Eu acho muito estranho isso. Ah, não, deixa que ele no futuro, ele vai responder e ele vai ter a idade da razão. Mas peraí, o batismo infantil, eu assumo a responsabilidade de conduzir os meus filhos para que na idade da razão ele faça a pública profissão de fé. E aqui o que nós vemos, queridos, é porque eu vou privar os meus filhos disso, desta bênção tão maravilhosa. E aqui, queridos, não estamos tratando de ato salvífico, batizar, está salvo, batizar não. Nós sabemos muitas pessoas que foram batizadas e que não andam nos caminhos do Senhor e que vão padecer no inferno. Mas a grande questão aqui, queridos, é lembrarmos que esta promessa nos atinge, é para a nossa vida. E eu quero concluir, queridos, com um gráfico que eu fiz aqui. Deixa eu ver se ficou bonitinho. Sara e Agar. É interessante porque o nosso texto fala de duas descendências, como já vemos falando. De um lado, nós temos a carne. De um lado, nós temos o homem tentando dar uma ajudinha para Deus, ou tentando a salvação, ou tentando chegar pelos seus méritos. Agar era escrava, assim como todos nós somos escravos. Escravos do pecado, né, dos nossos desejos. Agar demonstra a incredulidade
é símbolo de ter um filho no seu ventre, da incredulidade de Abraão e Sara. Nada fugiu dos planos de Deus. O que nós vemos aqui é a Jerusalém de baixo, é a terra entre os homens. O tempo todo tentamos fazer alguma coisa. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, até agora, o que nós já temos trilhado, nós vemos a criação, Deus criou todas as coisas pela sua vontade, no tempo que Ele quis. O homem que Ele criou, Adão e Eva, caíram em pecado, no pecado, e somente Adão e Eva tinham o livre-arbítrio de pecar ou não pecar. Depois disso, toda a descendência, e agora de forma assustadora, é crescente o pecado. Mas mesmo em meio ao pecado, o que nós vemos é a promessa da redenção, da graça, do descendente que viria. E aí quando nós olhamos para a história de Sarai, no caso agora Sara, o que nós vemos é a promessa com Abraão, que viria o descendente. E sabe, queridos, agora com a mudança dos nomes do casal aí, patriarcal, ele revela a vocação deles como pais de um povo santificado por Deus. Apesar dos percursos tortuosos de Abraão e Sara, principalmente de Abraão, Deus mantém a sua promessa. E o que agora, o que temos, é um ato de fé. Ela, Sara, é livre. Ela é livre. É um ato de fé. E aí, diferente do nascimento carnal, escravo do pecado, vivendo na incredulidade, no novo nascimento nós somos um povo livre, libertos pelo Senhor Jesus Cristo, ao que ele diz em João capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E pela fé no Senhor Jesus Cristo, estamos salvos. Fruto dessa descendência, o prometido, aquele que veio e esmagou a cabeça da serpente, e descendência que veio aqui em Sara, a aliança divina atinge a descendência pelo mundo afora, pelo poder soberano e pela efetiva ação do Espírito Santo, que conduz os pecadores eleitos à fé no Messias e na sua obra. A partir de Gênesis capítulo 17, queridos, a aliança passa a ser vista na própria carne do povo de Deus por meio do rito da circuncisão. Não mais nos moldes antigos, mas nós, através do batismo, estamos afirmando ao mundo: eu tenho salvação em Jesus Cristo. Ele me alcançou. Essa promessa é para mim, para os meus filhos e para todos a quanto o Senhor chamar. Eu oro como um pai crente, como uma mãe crente. Senhor, permita que meu filho, minha filha, ande na tua presença. Mas tem a ver com Jerusalém do alto, a Canaã celestial. Os descendentes do Senhor chegarão nessa terra prometida, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. É promessa para a minha vida e para a sua vida. Ficou bonitinho o meu gráfico aí, né? Estou melhorando esse negócio. Mas o que eu posso trazer em torno de tudo isso? Lembrando o texto de Gálatas capítulo 4, o versículo 29 diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Depois dá uma lida lá em Gálatas capítulo 4, eu deixei como uma tarefa de casa nos estudos anteriores, agora eu reafirmo. Dá uma lida. É tão belo ver essa figura, o antes e o depois. A promessa que é para nós. Vós, porém, agora sois filhos da promessa, como também Isaque. A promessa se estende até nós. E eu termino. Pense nisso. 3 coisas, ou 2 coisas, melhor dizendo. Em primeiro lugar, valorize o sinal da aliança. Caso você tenha sido batizado quando criança, e ainda não tenha confirmado a sua identidade no pacto da graça, lembre-se de que o batismo é o sacramento de entrada da aliança que anuncia as promessas e requer o compromisso de todos que receberam mediante a capacidade de compreensão. Por isso nós fazemos a pública profissão de fé. Como resposta, nós devemos afirmar isto. Caso você seja pai, se esforce para cumprir as suas responsabilidades pactuais,
Se esforce para cumprir suas responsabilidades de consagrar, de educar os seus filhos, que Deus lhe confiou como legítimos herdeiros da aliança da graça. Valorize a aliança que você tem com Deus. Se você ainda não batizou o seu filho, pense nisso. Quando criança, assuma a responsabilidade. Se você batizou o seu filho, lembre-se que é sobre sua responsabilidade. Nós não podemos negligenciar tão grande salvação, tão grande bênção. Sabe, queridos, lembre-se de que o trabalho não acabou. Ah, pastor, deixa o menino escolher. Eu ouvi isso. Eu já ouvi isso de pais crentes. Ah, no futuro deixa ele escolher a religião que ele quiser. Deixa ele escolher por onde ele vai caminhar. Isso dói o coração. Isso dói. Porque nós vamos à frente na igreja e fazemos o compromisso, mas depois tratamos com desdém. Segundo lugar, queridos, acho que travou o vídeo, né? E agora? Será que travou aqui? Irmãos, eu vou dar uma conferida aqui, porque eu não sei se travou o vídeo aqui. Não travou. Eu que dei pausa aqui. Segundo lugar, esforce-se por formar verdadeiros discípulos de Cristo. Verdadeiros discípulos que são fiéis e seguidores da aliança. Vá buscar, por meio da evangelização, das missões, os membros da numerosa descendência espalhada sobre a face da terra. É minha, é sua responsabilidade levar a palavra da redenção, educar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Se esforce para fazer discípulos. Sabe, queridos, é tarefa nossa fazermos isso. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa incumbência. Então fica aí, valorize a aliança e esforce por formar verdadeiros discípulos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. E antes de orar, eu gostaria de, como uma palavra de amor, de exortação, vigie. Os dias são maus. A igreja está separada de forma presencial. Nós estamos distantes. Mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor se faz presente. Agora, o nosso testemunho conta muito. Já contava no passado e agora conta muito. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. A tendência é esfriar. A tendência é procurar algumas coisas que vão atrair mais do que o culto. Ouvi por esses dias alguém dizer: ah, já cansei de assistir os cultos. Ah, não é a mesma coisa de ir à igreja. Cuidado. Isso pode ser um indicativo de que você começa agora a se esfriar na fé. E um dos sinais dos fins dos tempos é a apostasia, é o abandono da fé, é deixar os caminhos do Senhor. Antes que venham os maus dias, volte-se para o Senhor. Não sei. Cada um deve tomar para si isso. Daqui a pouco eu vou escrever uma mensagem no grupo do WhatsApp, propriamente sobre isso, que Deus me incomodou, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas desde já estou adiantando aqui. Não desanime da sua fé. Não desanime. Fique firme no Senhor. Vamos orar? Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque essa promessa é para nós, Senhor. Para nossos filhos e para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Obrigado, Deus, porque temos a igreja do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se preocupa conosco. Obrigado, Deus, porque da mesma maneira como o Senhor conduziu a história de Abraão, o Senhor conduz a história da nossa vida. E um dia, nós estaremos na Canaã celestial. E nós almejamos por esse glorioso dia. Chegar em segurança, sabedores de que o Senhor
tem cuidado de nós e nos conduz em toda a nossa vida. Abençoa a tua igreja, Senhor. Anima o coração daquele que está desanimado. Faze-o voltar para os teus caminhos. Que o Espírito Santo faça o nosso coração se inflamar e desejar estar nos caminhos do Senhor. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo nessa noite. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, ou mandar no WhatsApp, ou alguma contribuição. Na próxima semana eu posso até, aqui na nossa transmissão aqui do estudo, trazer logo essa dúvida que você possa ter aí. Mas o importante é a sua participação. E eu quero te fazer um convite para sábado, né? Amanhã é o famoso Dia dos Namorados, né? Onde muitas pessoas aí vão, não vão no cinema, não vão no restaurante, vão ficar em casa. E aí no sábado, eu pensando aí sobre a nossa programação online, nós vamos ter um evento online ainda, né? Na nossa fanpage, um encontro de casais. Socorro, estou em quarentena, né? A ideia aí é pensarmos nesse período, num tom até hilário, né? Quantas dificuldades nós temos enfrentados aí nesse período de quarentena. E eu já quero até te convidar, vou mandar depois aí no WhatsApp para alguns casais. Gostaria, se você puder, me mandar no WhatsApp como está sendo a sua relação, você, marido, para com a sua esposa, esposa para com o marido, nesse período de quarentena, né? Você vai falar como Billy Graham uma vez, alguém perguntou para o famoso pregador, Billy Graham, se ele já pensou em separar da sua esposa, ele disse que não, a esposa dele, melhor, disse isso, que ela nunca tinha pensado nisso, separar não, mas matar sim, né? Brincadeira à parte. Como está sendo essa quarentena para você aí no lar? Tá fácil, não tá? Me mande, né? Se você quiser gravar um vídeo aí na forma horizontal aqui, você pode gravar assim. A ideia é fazer um encontro de casais interativo, ou durante a transmissão mesmo, que possamos aí participar. Agora que eu percebi que eu tirei aquela tajinha de baixo, eu fiquei sem as minhas pernas aqui. É coisas que acontecem, né? Não estou flutuando aqui. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que o Senhor fortaleça a vida dos amados, que a graça dele seja abundante sobre a vida de cada um de vocês. Então, sábado que vem, socorro, estou em quarentena. Compartilha, já está lá no Facebook, compartilha com seus amigos, daqui a pouco eu vou mandar no WhatsApp, que possamos ter um número expressivo aí nessa palestra que nós vamos ter, mais um bate-papo, né, no sábado à noite, tá bom? Deus abençoe. Esse estudo estará daqui a pouco lá no YouTube. Se você perdeu alguma parte, quiser participar, lá no YouTube será transmitido daqui a alguns minutos. Fiquem com Deus. Até mais, queridos. Tchau, tchau.